Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Sharba Vito, professor de computação gráfica e desenvolvimento de games, e nas aulas anteriores nós instalamos, conhecemos a ferramenta e aprendemos a nos movimentar dentro do Roblox Studio. Hoje nós vamos aprender a inserir objetos e vamos conhecer as 3 transformações principais que são utilizadas para construir todo o objeto ou toda a cena aqui dentro do Roblox Studio. Essas transformações são as transformações de posição, rotação e escala, e essas transformações são encontradas em todo software de computação gráfica. A gente vai gastar bastante tempo explicando como cada uma delas funciona, principalmente porque com essa aula você vai construir uma base de entendimento de computação gráfica e transformações em objetos que vai servir para você levar para outros softwares como o Blender, a Unity, a Unreal e outros softwares que utilize transformações em um ambiente tridimensional, como o caso da viewport do Roblox. Vamos começar a inserir objetos aqui dentro da nossa viewport. Para inserir objetos aqui é muito simples, basta que você clique aqui no Home, caso ainda não esteja selecionado, e escolha o objeto que você quer inserir aqui. No Roblox, os objetos são chamados de part, tá? Principalmente os objetos primitivos, ou seja, um cubo, uma bola, algum objeto simples, como por exemplo um cilindro. Esse tipo de objeto simples, forma geométrica simples, primitiva, é chamado de part aqui dentro do Roblox, tá bom? Então, para adicionar, você pode clicar nessa flechinha que está apontando para baixo e escolher o objeto que você quer. No meu caso, eu vou colocar um cubo, que aqui é chamado de block, tá? Então eu vou clicar e vou adicionar ele, e você percebe que ele foi adicionado em algum lugar dentro da minha viewport. E eu sei que esse objeto está selecionado por 2 motivos. O primeiro deles é, ele está com uma borda azul. Eu vou mostrar o spawn point e ele na mesma visão. Você vai perceber que ele está azul e o spawn point não está azul. Percebe que não existe borda azul ao redor do spawn point. Isso significa que ele não está selecionado. Mas agora eu vou dar um clique nele e você vai perceber que agora sim, ele possui uma borda azul e o cubo não possui mais borda azul. Isso significa que agora quem está selecionado é esse cara e não esse cara aqui mais. Guarda isso na sua cabeça, porque isso é muito importante. Porque lembra que eu falei que essa parte aqui do Roblox mostra as propriedades do objeto? Então, é a partir daqui que nós vamos modificar as propriedades desse objeto. Por exemplo, imagina que eu quero trocar a cor desse cara, eu preciso primeiro clicar nele para selecionar, e agora eu sei que ele está selecionado porque ele está azul, e aqui sim, nessa opção de Brick Color, nas propriedades, eu posso escolher uma cor diferente para aquele cubo se eu quiser. Então eu vou clicar aqui e vou escolher vermelho. Percebe como agora imediatamente ele já mudou de cor? E se eu clico em algum lugar fora do cubo, você percebe que ele não tem mais borda azul e aqui no painel de propriedades não está aparecendo nada. Por que não está aparecendo nada? Porque não existe nenhum objeto selecionado. Certo? Isso tem que ficar muito claro na sua cabeça para que você saiba em qual objeto você está fazendo modificações. Outra forma de saber se um objeto está selecionado ou não é clicando nele e, assim como eu falei no início da aula, você vai perceber que ele também é selecionado dentro do nosso Workspace. Então, eu estou com o meu part selecionado e se eu quiser selecionar o spawn point, basta que eu clique nele e agora ele está selecionado aqui. Você pode selecionar esse cubo também clicando aqui nele e você olha só o que vai acontecer quando eu clicar nessa parte aqui. Imediatamente a borda azul vai sair daqui do spawn point e vai lá para o cubo, indicando que é ele quem está selecionado. Agora nós vamos aprender a manipular esse objeto. Porque às vezes você vai colocar um objeto e você quer que ele seja de um tamanho diferente, que ele esteja em uma posição diferente ou que ele tenha uma rotação diferente, certo? Para fazer essas modificações, nós vamos utilizar essas ferramentas de transformação que se encontram aqui. Principalmente
essas 4 aqui, sendo que essa daqui é a ferramenta de seleção que você já está utilizando desde o início da aula, tá bom? Então, caso para você esse menu aqui não esteja aparecendo, é só você verificar se você está no menu Home, tá? Você precisa clicar em Home para que essas opções aqui apareçam para você. Vamos lá então começar as nossas transformações. Bom, eu já estou aqui com o meu cubo selecionado. Imagina que agora eu quero posicionar esse cubo aqui próximo do meu spawn point. Por exemplo, eu quero trazer esse meu cubo e deixar ele aqui do lado do spawn point. Bom, eu preciso fazer uma transformação chamada posição, certo? E para fazer isso, nós vamos utilizar essa ferramenta de Move, tá? Olha só um conceito muito importante que vai aparecer aqui agora. Percebe que o meu cubo não tem nada ao redor dele, ele só tem a indicação de seleção. Mas no momento em que eu selecionar uma ferramenta diferente, vai aparecer uma coisa muito importante aqui no meu cubo, que é o que a gente chama de gizmo, tá? O que é o gizmo? É exatamente isso que vai aparecer. Olha só, eu vou clicar aqui e voa lá. Essas setas, elas são o que a gente chama de gizmo, tá? E elas indicam qual é a direção para onde você está fazendo as suas transformações. Nesse caso, as transformações nesse eixo aqui são as transformações no eixo X. As transformações nesse eixo aqui são as transformações no eixo Y. E as transformações nesse eixo aqui são as transformações no eixo Z. Tá? Então, o azul é o Z, o vermelho é o X e o verde é o Y. Guarda isso na sua cabeça, porque isso é extremamente importante, não somente no Roblox, tá? Depois a gente vai ter aulas de Blender também, para fazer modelos personalizados e trazer aqui para dentro do Roblox, e esse mesmo conceito vai estar lá também. Então é muito importante que isso fique muito claro para você, que essas coisas indicam a orientação, a direção ou o eixo para onde você vai executar uma determinada transformação. Nesse nosso caso, nós estamos fazendo a transformação de Move, de posição, porque a gente quer, lembra, levar o nosso cubo nessa direção. Fechou? Bom, se eu quero levar o meu cubo nessa direção, basta então que eu puxe essa setinha, certo? Então eu vou clicar, eu vou passar o meu mouse na ponta dela, vou apertar o botão esquerdo do mouse para segurar. Percebe que todos os outros gizmos sumiram, só esse ficou aceso, e agora eu vou arrastar o meu mouse na direção que eu quero posicionar o meu cubo. Fechou? E agora sim eu consegui fazer uma mudança de posição. Imagina agora que eu quero deixar o meu cubo nessa posição aqui. Então eu acredito que agora você percebeu que você vai ter que usar duas setas, né? Essa daqui e depois essa daqui. Por quê? Inicialmente eu vou trazer o meu cubo para cá, até mais ou menos aqui, e depois eu vou fazer ele até mais ou menos aqui. Então eu vou usar duas setas. Olha só, eu vou clicar, vou puxar ele um pouco para cá. Agora que ele está mais ou menos na posição que eu quero, eu vou usar a seta do eixo X e vou puxar ela até aqui. Nós gastamos bastante tempo explicando o que cada um desses setinhas significa e explicando a ferramenta de Move, tá? Por que eu gastei tanto tempo assim? Porque a ferramenta de escala para aumentar ou diminuir o tamanho, ou a ferramenta de rotação, segue o mesmo princípio, ou seja, os mesmos gizmos, as mesmas orientações. A única coisa que vai mudar é o desenho, que no caso da Scale não vai ser uma seta, vai ser outro desenho, e que também no caso da rotação vai ser outro desenho, e a gente vai ver isso agora. Imagina que a gente queira agora colocar o nosso cubo em outra posição. Por exemplo, eu não quero que ele fique assim, eu quero que ele fique nessa posição, acompanhando a orientação do meu spawn point. Bom, você já percebeu que apenas movimentando não vai ser possível. Eu vou precisar rotacionar esse objeto para que aí sim eu coloque ele nessa posição aqui. Se você está bem atento a essa aula, você já percebeu que a ferramenta que eu vou precisar usar vai ser essa daqui. Então olha só, quando eu clicar, olha o que vai acontecer com os gizmos, eles mudaram.
né? Então, eles mudaram de forma, mas eles ainda mantêm a mesma referência, tá? Eu tenho o eixo Y aqui, mostrando que se eu rotacionar, eu vou rotacionar no eixo Y, o eixo azul sendo o Z e o eixo X sendo o vermelho. Lembra que tipo de movimentação eu queria fazer? Eu queria colocar o meu cubo desse jeito. Logo, eu preciso fazer qual tipo de rotação? Uma rotação no eixo Y. E se você quer fazer uma rotação no eixo Y, você vai clicar na rodinha do eixo Y, a verde, e vai fazer a movimentação do mouse até deixar ele na posição que você quer. Caso você queira outra posição, por exemplo, uma rotação no eixo X, basta que você clique e rode até ele ficar na posição que você quer. Aqui eu já teria, por exemplo, uma parede. Vou deixar ele desse jeito para a gente fazer uma espécie de parede aqui, tá bom? Se eu quero fazer uma parede, eu preciso aumentar o tamanho desse cubo, né? Ele está muito pequeno para ser uma parede. Então, para fazer isso, eu vou usar a ferramenta de escala, ou seja, a ferramenta que me permite modificar o tamanho de um objeto. Então, olha só, mais uma vez, o que vai acontecer com os gizmos. Eu vou clicar na ferramenta de escala e agora eles mudaram para bolinhas, tá? E se eu quero aumentar no eixo X, eu vou clicar e vou puxar ele nessa direção. E agora eu tenho uma paredinha um pouco maior e, naturalmente, você também vai querer uma parede um pouco mais alta nessa direção. Se você quer uma parede menor, você abaixa. Se você quer um bloco de aqui, como se fosse uma pedra muito grande, você aumenta na direção que você quer e você puxa os gizmos da forma que você quer. Se você quer rotacionar, você usa essa ferramenta, e se você quer mudar a posição, você usa essa ferramenta aqui para mudar a posição. A sua tarefa agora é praticar, é colocar novos objetos e posicionar eles de maneira interessante, modificar o tamanho deles com a ferramenta de escala, fazer algum tipo de rotação diferente para deixar isso daqui mais interessante e brincar. Essa é a hora de explorar, tá bom? Então eu recomendo que você explore bastante, pratique bastante, tente construir alguma coisa já interessante aqui, algum modelinho, porque isso vai trazer bastante prática para você, não somente no uso das ferramentas, como também nas movimentações, na forma de deslocamento aqui dentro da Viewport. Cara, nós aprendemos muita coisa nessa aula, eu espero que você tenha gostado, porque na próxima aula eu já espero que você já esteja muito confortável com tudo que a gente viu nessa aula e a gente possa começar a construir coisas mais interessantes. Parabéns por ter chegado até aqui. Eu vou deixar alguns vídeos aparecendo aqui para que você possa seguir o seu estudo. Não esquece de deixar um like e de se inscrever e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, tchau, tchau.